Meu nome é Adíris Bisolini Cantarelli. Sou formada em Pedagogia pela UFSM. Me formei em 1988 e antes de me formar iniciei o curso de Educação Artística, optando mais tarde pela especialização em Artes Cênicas. Cursei Psicopedagogia pela Unifra e trabalhei alguns anos como monitora voluntária em creches e até como prof de Educação Infantil antes de montar minha própria escola. Iniciei meu próprio negócio, tão logo me formei. Pedi demissão da escola onde eu trabalhava e com o apoio e incentivo dos pais e ex-alunos e também dos meus pais, que compraram uma pequena chácara e lá me colocaram para investir na minha própria escola. Na verdade era uma creche e o nome Pedacinho de Céu foi escolhido pelos pais dos alunos, devido à localização e ao amplo espaço físico com árvores, e a casa era um chalé azul claro, onde hoje está situado o ginásio da escola. Em março deste ano, a escola completou 34 anos. Durante os 7 primeiros anos, trabalhei em sociedade com minha mãe e depois com uma colega de trabalho. Meus maiores desafios foram nos primeiros anos: a falta de experiência e conhecimento em relação à parte administrativa e de gestão escolar. Outro desafio foi o medo de que acontecesse algum acidente com algum aluno, a responsabilidade. Também não tinha certeza se era isto que eu queria. Me parecia mais confortável ser apenas uma professora e não correr tantos riscos. Poderia ter mais horas de descanso e lazer, menos preocupações e talvez no final ainda sobrasse um dinheiro para investir em gastos pessoais. Porque não sobrava nada. Tudo era investido nas melhorias da escola. Oi, meu nome é Marina Ara, eu sou formada em Pedagogia pela UFSM. Me formei em 2019, né? E antes, quando eu cursava o curso, eu já trabalhava como auxiliar, estagiária e comecei a trabalhar como prof, né? Então já faz um tempinho que estou trabalhando na área, digamos que quase 3 anos. Não dá 3 ainda, não fechou direitinho. Eu escolhi ser prof. Eu queria sempre ser prof. Do que eu não tinha em mente. Eu gosto muito da parte de educação física, de esportes, e eu queria ser professora de educação física. Porém, eu comecei a fazer um estágio pelo CI e trabalhava na escola, que era com educação infantil e com séries iniciais. Então aquilo me chamou a atenção, me cativou. Então aí eu comecei a gostar da pedagogia em si. Então a minha dúvida foi se eu vejo o maior desafio hoje em dia para mim, que foi o retorno das crianças pós-pandemia, que eles voltaram sem uma rotina. E é bem difícil retornar essa rotina com eles, colocar ela em prática, os limites, as regras que tem na escola, tá sendo o meu maior desafio. Mas ao mesmo tempo é algo bom que a gente consegue ver e analisar a evolução deles, né? Que eu acho que é um dos maiores estímulos de continuar na profissão, que é ver o processo, a evolução deles, que é muito bom. E o maior estímulo, com certeza, é as crianças. Valmar dos Santos Nascimento, sou graduada em Pedagogia, também cursei o magistério, curso normal. A atuação aqui na escola vai fazer 5 anos que eu já estou. Fiquei 4 anos somente na educação infantil como professor do pré-2, mas também vivenciei ao longo desses 4 anos, passei pelo maternal 2. Atualmente sou professor do 3º e do 2º ano do ensino fundamental. Desafios para a prática docente. Eu atuo numa escola privada, então os meus desafios não é uma vulnerabilidade social, ou a fome, a falta de estrutura, a falta do material pedagógico. Mas posso dizer que o meu maior desafio em sala de aula, assim, se referindo aos meus alunos, muitas vezes com a comunidade escolar, com a família, é uma vulnerabilidade afetiva, aonde eu deixo o meu filho manhã, tarde e muitas vezes até um pouco à noite na escola.
Em que momento esse meu aluno se sente acolhido pela família? Então, muitas vezes, tudo isso vai acarretar aqui na sala de aula. Com muitas vezes os alunos não conseguindo, né, e alunas, trabalhar com o socioemocional. E então meu trabalho não é muitas vezes voltado somente para os conteúdos. Tenho que vencer? Tenho uma grade curricular imensa para vencer, para dar conta, para trabalhar com eles. Mas também não posso tampar os olhos e dizer, não estou vendo isso. Eu estou vendo e eu preciso trabalhar. Então muitas vezes o meu maior desafio é com essa questão assim, o emocional, o socioemocional da criança. Pois eu, enquanto profissional, eu não vejo o meu aluno como somente um cognitivo, que eu tenho que desenvolver o cognitivo. Como já dizia Paulo Freire, eu tenho que primar, eu tenho que tentar lutar para uma alfabetização plena. E quando eu digo plena, é trabalhar o corpo, a mente, todos os aspectos do meu aluno e minha aluna, né? O meu nome é Letícia da Rosa Silva, eu sou formada no curso normal, né, que é o magistério, e eu tenho 22 anos. Quando eu fui para o Seduca, eles me desafiaram a, pela primeira vez, estar em um berçário. E eu lembro que eu fiquei muito segura, eu tava com muito medo. Eu pedi, inclusive, para não me colocarem, porque eu tava com muito medo. E lá eu descobri as coisas mais maravilhosas que se pode viver. Eu amo estar no berçário, eu amo trabalhar com maternal também, coisas que isso eu não sabia que eu gostava e eu descobri que eu amo, que eu gosto muito, né? Todo esse afeto que essas crianças trazem é, sem dúvida, a coisa mais significativa que eu tenho vivido lá dentro. E eu espero continuar isso ao longo da minha jornada como professora. Na escola Seduca, eu tive muitos momentos importantes para mim como professora, porque quando eu estava no curso normal lá, eu nunca me desafiei a estar em turmas de bebês, por exemplo, né, em berçário. Mas eu tive muita insegurança e muito medo de estar lá, de trocar fralda, de todo esse cuidado, porque às vezes eles precisam de um cuidado maior. Eles são, né, a gente tá ali com eles, tem toda a delicadeza do mundo, e eu sempre me senti muito segura, principalmente porque na minha infância, na minha vida, né, familiar, né, no meu contexto, eu nunca tive crianças pequenas no meu redor. Eu era a criança da família, então eu nunca tive bebês, né, na minha volta. Ser professora, no meu ponto de vista, né, ser pedagoga, enfim, ser educadora, é uma coisa que me leva a relacionar com a transformação, né, transformar as coisas, como o próprio Paulo Freire vai trazendo essa questão de que a educação, ela transforma pessoas e as pessoas assim transformam o mundo. Eu acredito muito, né, na potencialidade da educação como algo transformador, né. Eu sempre fui encantada por ver minhas professoras brincando e ensinando essa educação de crianças mais especificamente, e eu desde pequena sonhava com isso. E o que me leva a isso hoje em dia como adulta, né, como uma pessoa que agora estuda essa área da educação, é justamente essa questão da transformação. Mas na minha infância era porque eu me encantava com as professoras, com a forma como elas demonstravam afeto com aquelas crianças que não eram filhos dela, nem familiares dela, né? Eram crianças, filhos de outras pessoas, e mesmo assim tinha aquela troca de afeto, aquele carinho, aquele amor por ensinar. E isso foi o que me levou a querer estar aqui hoje, porque eu quero poder retribuir isso com as minhas crianças também, né? Fazer isso com as minhas crianças também, ser carinhosa, ser amorosa e fazer com que a educação seja boa para elas, que não seja uma coisa cansativa, uma coisa, enfim, que faça elas perderem o interesse por estudar, mas que tornem elas felizes em estar ali, felizes em estudar. Então, por isso que eu quero ser professora. Eu desejo aos futuros professores que eles não desistam, porque a gente vive num país, né, que desvaloriza muito o educador. O educador, existem pautas de até substituição dos educadores, então a gente é muito desvalorizado, né, no país aqui, né. E eu desejo muito que a gente persista, porque ser educador é ser lutador, né, ser guerreiro, é correr atrás. E eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito desanimador. Eu enfrento, mesmo que no início agora da jornada, né, eu já enfrentei alguns momentos muito frustrantes para mim, muito desanimadores,
mas eu acho que as crianças são o que me motivam a seguir tentando, né? Então eu desejo que a gente não desista, que a gente persista, que a gente faça isso com amor, porque essas crianças precisam de amor. Em casa, elas muitas vezes não têm o amor, né? Então, o mundo é muito duro em si, né? O mundo machuca, o mundo nos deixa tristes. E se eu acredito que a educação transforma, que a educação pode levar à transformação do mundo, então eu desejo que a gente possa persistir para que essas crianças se apaixonem tanto pela educação, para que elas possam se tornar pessoas que atuem no mundo para essa transformação e tornem cada vez mais o mundo um lugar agradável de se viver, né? Porque é difícil às vezes.